Aqui outro dia eu estava falando com uma mãe no telefone e a mãe disse: "Ó, irmão Billy", ela disse, "o coitado do meu menino está passando um apuro", disse. "Ó, que apuro ele está passando." Eu disse: "Sim, eu sei disto, irmã amada." E ela disse: "Ele talvez esteja errado, eu não sei." Disse: "Um diz isto e um diz aquilo, eu não sei." Porém, disse: "Não importa se ele está errado ou certo, eu o quero bem." Aí está você. Eu o quero bem. Ele disse para sua mãe, disse: "Eu tenho sido tão enganado por isto e aquilo." Disse: "Mãe, eu creio que a senhora é quase a única pessoa que realmente me quer bem. Mulher que é leal comigo e não me abandona. Isso é amor de mãe. Essa é uma verdadeira mãe que coloca seus braços em volta de seu pequenino, sem importar se ele está certo ou errado. Ela continua a procurá-lo. E se Deus, se uma mãe pode pensar isso de seu pequenino, quanto mais pensará Deus isso dos seus." Você está vendo? Permaneça exatamente com ele. Siga correto. E agora, deixe-me apenas lhe dizer de uma outra mãe, bem rápido na Bíblia, antes de encerrarmos. Houve uma mãe chamada Herodias. Ela ensinou a sua filha dança de sapateado. Ela queria que ela fosse popular, e ela dançou diante do rei e requeriu a cabeça de João Batista. Nós temos registro de 70 de sua descendência. Esta donzela que dançou diante, a filha de Herodias, dançou diante de Herodes, 70 de sua descendência, ou elas morreram prostitutas ou em forcas. Uma mãe ensinou a sua as coisas do mundo. A outra mãe ensinou ao seu as coisas de Deus. Um se tornou um grande líder e um conquistador, imortal entre os homens hoje. E a outra está arruinada e no inferno e levou milhares vezes milhares com ela. Está vendo o que eu quero dizer? Crie uma criança no caminho que ela deveria ir. E eu certamente me compadeço de vocês, pobres mães sentadas aqui com suas rosas brancas. Há um céu para o qual uma mãe foi hoje, que uma boa mãe antiquada que viveu para Deus provavelmente passou além do véu. Ela está esperando que você vá. Isso é correto. Eu respeito e honro vocês aí com suas rosas vermelhas. Sua mãe, se você deseja fazer algo por ela, faça-o 365 dias por ano. Vá até a casa dela e ofereça oração e viva para Deus. Essa é a coisa a se fazer. E crie seus filhos. E quando seus filhos crescerem, chamá-la-ão abençoada, depois que você tiver passado além do véu. Esse é o verdadeiro espírito da maternidade e o verdadeiro espírito do Dia das Mães. O Dia das Mães é 365 dias por ano. Este é o dia que vende-se flores e dá-se presentes. O mundo o faz. Se isto passar, se o mundo permanecer mais 20 anos, terão dias dos filhos e dia das filhas ou dia dos primos e dia dos tios e todas essas coisas assim. Apenas o suficiente para colocar o mundo em uma atração comercial. Isso é exatamente aonde isso está indo, diretamente para dentro do inferno, simplesmente com toda a força que pode para a destruição. Porém vocês, Deus os abençoe, é minha oração. Vamos orar. Nosso bondoso Pai Celestial, enquanto nós consideramos o passado esta manhã, com nossas mentes de volta lá no passado, há algumas centenas de anos atrás, quando ali estava Jeosafá de pé ao lado do rei Acabe, e um pequeno espírito no fundo de seu coração, que ainda restava de Deus, ainda que ele houvesse errado, disse: "Isto está errado, isto está errado, não é limpo, não é santo." O profeta disse que estas coisas não poderiam seguir deste modo. E o pequeno fogo de Deus o acordou. E então tu disseste a alguém para responder a esse pequeno fogo, o qual era Micaías, o verdadeiro profeta de Deus. Ainda que ele talvez tenha surgido ali vestido em trapos, ainda que ele talvez tenha surgido ali desprezado, e todos eles olhando para ele como se um bando de lobos estivesse olhando para um cordeiro. Porém, ele disse a verdade, ainda que tivessem que cuspir na face dele, ainda que ele tivesse que ser lançado na prisão e ser alimentado com pão e água de sofrimento. Todavia, as palavras que ele disse aconteceram, pois tu estavas com ele. Deus concede hoje
E nós olhamos nesta Bíblia, nós olhamos nos livros da igreja, os decágonos e assim por diante das igrejas, os rituais, e vemos como eles fazem isto, aquilo ou aquilo mais. Porém, deixe-nos olhar para dentro desta verdadeira palavra aqui e vermos o que ela disse. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Siga a paz e a santidade, a qual sem esta nenhum homem verá o Senhor. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Nos últimos dias sofrerão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos. Oh, aquelas grandes coisas, Senhor, que estão acontecendo. Altivos, soberbos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Ensinando às pessoas preceitos de homens ao invés dos mandamentos de Deus. Tendo forma de piedade e negando o poder do Espírito Santo. Para fazer um homem cheio do Espírito, para fazê-lo regozijar, para fazer as lágrimas fluírem de seus olhos, para fazê-lo sair e orar pelos enfermos, para fazê-lo falar em línguas e interpretar, para fazê-lo profetizar. O Espírito do Deus vivo, eles simplesmente levaram isto para dentro de alguma associação fraternal ou algo assim, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Ó Deus, que possa esta pequena audiência neste dia acordar rapidamente e agora mesmo, antes que o fim do tempo venha e apanhe nesta condição. Que nós possamos renovar a nós mesmos, como a Bíblia disse. Levanta e sacode a ti mesmo, e pergunta pelo antigo caminho, o qual é o bom caminho, e quando encontrá-lo, anda nele. Deus, concede que nós possamos encontrar o antigo e áspero caminho, quando nós possamos permanecer juntos novamente, como centenas, e unirmos nossas mãos e cantarmos: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Eu me coloquei em marcha com Jesus e eu vou até o fim. Deus, ajuda-nos a viver assim e ser assim. Abençoa todas essas queridas mães assentadas aqui, Senhor, sabendo que elas são mães, elas próprias, com rosas brancas colocadas em seus casacos esta manhã, como lembrança de uma querida e velha mãe que passou além da cena. Ó Mestre da vida, abençoa-as, Senhor, e que elas possam ser abençoadas também, e que as lembranças de seus filhos possam ser como as delas é com suas mães, se ela partiu para além do véu, para um glorioso céu. Concede isto, Senhor. E alguma manhã, quando a vida estiver se desligando de nossas veias, e nossa respiração estiver falhando em vir a nós, o véu se abrirá novamente. Ela descerá, talvez até o final do Jordão, para nos ajudar a atravessar. Oh, até esse glorioso dia, quando nós colocarmos os nossos pés ali, onde não haverá, o ar não será contaminado com fumaça de cigarro, nunca haverá um bêbado na rua, nunca haverá uma prostituta, nunca haverá pecado, nunca haverá nada assim. Porém, no eterno glorioso, nós viveremos com paz com nosso Senhor Jesus Cristo e nossos filhos. E ó, que dia maravilhoso! Ó Pai, enquanto a grande treva está acontecendo, a batalha e o diabo invadindo os países, invadindo os púlpitos, invadindo as igrejas, invadindo as pessoas, invadindo os negócios, invadindo as cidades e as escolas e os lares. Ó Deus, ajuda-nos a permanecermos, puxarmos rapidamente a espada e lutarmos por Deus, assim como Moisés e os levitas fizeram ali quando o pecado estava no arraial. Ajuda-nos, Senhor, perdoa-nos agora e abençoa-nos. E mantém-nos humildes. Quebra-nos, Senhor. Ó Deus, tu disseste, aquele que sai semeando em lágrimas, voltará sem dúvida regozijando, trazendo consigo molhos. Ó Deus, quebra-nos em pedaços. Molda-nos novamente, Senhor. Nós estamos saindo muito fora do caminho. Eu mesmo, Senhor. Estou chegando a um ponto que fico pensando em quantos comparecerão ao meu encontro. Oh, Deus, eu desejo que tu compareças. Vem, Senhor. Oh, Cristo, vem, Senhor. Quebra-me completamente, molda-me outra vez. Oh, Senhor, nunca me deixes colocar aquelas coisas em minha mente. Deus,
mantém-nas longe de mim. Ajuda-me, Senhor, a pregar assim como eu disse há pouco atrás, como um homem moribundo a homens moribundos, sabendo que todos nós devemos encarar a eternidade. Nós temos que permanecer diante de ti quando tu não estarás em tua maneira gentil, quando tu não estarás com misericórdia, quando tu permanecerás sem misericórdia, quando tu permanecerás irado para trazer juízo sobre as nações e sobre as pessoas que têm rejeitado e tratado com desprezo o amor de teu Filho. Deus, dá-me misericórdia com ele hoje, para que naquele dia eu possa permanecer seguro. Talvez tenha que chorar agora, porém tu as enxugarás ao gozo naquele tempo, quando tu dirás: entra no gozo do Senhor, o qual tem sido preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Deus, sê conosco agora e ajuda-nos. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém.